Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está assistindo mais um Sociolofando, e hoje a gente começa a história do desenvolvimento da filosofia na Grécia Antiga, tudo bem? Então, se você está acompanhando aí a gente, vamos lá, para depois a gente continuar falando um pouquinho sobre os pré-socráticos, que vai ser no próximo vídeo, tá bom? Vem lá comigo então falar um pouquinho sobre o início da filosofia grega. Um dos pontos mais importantes para a gente tratar a origem da filosofia é a gente entender os períodos da história grega antiga, principalmente. Antes de tratar até dos primeiros filósofos, a gente precisa traçar uma breve forma de panorama do desenvolvimento histórico e da formação desses povos, tudo bem? Nós tivemos 3 grandes povos que estavam ali desenvolvendo em vários períodos. A civilização micênica, que ela vai estar desde o início do segundo milênio, e ele leva esse nome justamente pela importância da cidade de Micenas, onde a gente vai estabelecer vários povos, sobretudo os aqueus, tudo bem? A gente vai ter o período homérico, que é esse mesmo que você está pensando, junto com Homero e junto com as produções vinculadas aos poemas, poesias e formas de se expressar na literatura. A gente teve também esse desenvolvimento. E o período arcaico, que foi com a formação das cidades-estados, que eram as polis, tá? Que a gente vai ter as grandes alterações sociais e políticas que vão determinar todo esse incremento pra gente. No início desse período, o Hesíodo vai ser um dos grandes caras que vai falar aí pra gente o que está acontecendo. A passagem da consciência mítica para a filosofia, ela vai se dever a um longo processo de transformações políticas, sociais e econômicas, que vão culminar no aparecimento dos primeiros grandes sábios gregos. Para a gente entender até isso melhor, como que ocorreu essa mudança, a gente precisa ver as características do pensamento mitológico e do racional, que a gente já fez em outro vídeo. Acessa aí o card onde ele estiver aparecendo para você, tudo bem? Então essa civilização grega ela vai ter início quando os invasores de origem indo-europeia vão ocupar a península balcânica, que vai ser entre o Mar Tirreno e a Ásia Menor. Vou tentar botar uma imagem aí para vocês aleatória, tudo bem? Por conta do terreno acidentado, a civilização ela começa a se espalhar por diversas regiões autônomas, mas que elas vão manter a língua e uma certa unidade cultural. A religião dos gregos ela tinha uma forma politeísta, então os deuses, os habitantes do Monte Olimpo eram imortais, embora se comportassem como humanos. Ora eles eram benevolentes, ora invejosos, ora vingativos, ora tinham vários desejos, ora tinham várias formas de atuação. Na Grécia Antiga, os mitos eles eram recitados de cor em praça pública, pelos aedos e rapsodos, poetas e cantores ambulantes e, respectivamente, funcionavam dessa maneira para perpetuar o conhecimento. A nossa forma de educação ela não é estritamente vinculada à escola, não é só um espaço formal. Às vezes a nossa forma de oralidade, a nossa forma de transmissão de conhecimento por poemas, poesias, literatura, também são formas educativas que fazem com que o povo aprenda os valores, as crenças, as formas pelas quais os comportamentos sociais são corretos ou não. Os poemas épicos de Ilíada e Odisseia foram atribuídos a Homero. Embora até, galera, tem que ficar muito atento porque existem controvérsias, tanto a respeito que qual período que o poeta teria vivido e até mesmo se ele realmente existiu, tá? Segundo alguns intérpretes, a dúvida sobre a sua existência se justifica pela diversidade de estilos dos 2 poemas, o que indicaria terem sido recolhidos por diversos autores em períodos históricos diferentes. Na vida dos gregos, as epopeias desempenharam um papel pedagógico significativo, igual eu tinha falado para vocês um tempo atrás, sobre os processos de educação. E por quê? Porque eles narravam episódios da história grega, principalmente sobre o período da civilização micênica, e eles transmitiam esses valores culturais mediante os relatos dessas realizações dos deuses e dos antepassados. Por expressarem uma concepção de vida desde cedo, as crianças memorizavam essas passagens desses poemas, e elas internalizavam e naturalizavam esses comportamentos que deveriam ser atribuídos. Então, as ações heróicas relatadas, as epopeias mostravam a constante intervenção dos deuses, ora para auxiliar o protegido, ora para perseguir o inimigo. Nessas histórias, o indivíduo é preso do destino, concebido como um imutável, né? Então o herói, desse modo, ele tem uma dependência dos deuses e do destino, faltando a ele até mesmo uma noção de vontade pessoal, de liberdade. Mas isso não vai diminuir diante das pessoas comuns, ao contrário. Ter sido escolhido pelos deuses era sinal de reconhecimento, indicando a posse de uma virtude daquele guerreiro belo e bom, que se manifestava pela coragem, força e, sobretudo, no campo de batalha que ele vai vencer. Diferentemente do que hoje a gente entende por virtude, para os gregos esse valor correspondia a uma excelência e a superioridade, o objetivo supremo do guerreiro herói naquele caso.
E essa virtude ela se expressava igualmente na Assembleia dos Guerreiros, pelo poder de persuasão do discurso, para o pensamento crítico, racional e filosófico, que destacaram o caráter repentino e único desse processo. Outros estudiosos, porém, eles criticam essa visão simplista e afirmam que a filosofia na Grécia não foi fruto de um salto ou de um milagre realizado por um povo privilegiado, mas o coroamento de um processo gastado ao longo do tempo, construído ao longo do tempo, desenvolvido ao longo do tempo. No período arcaico, a Grécia ela passou por transformações muito específicas das relações sociais e políticas, que proporcionaram uma lenta passagem daquele rolezinho do mito para a reflexão filosófica. A nova visão do mundo e do indivíduo que então se esboçava resultou de inúmeros fatores que foram analisados por várias pessoas ao longo do processo histórico. Um deles foi a redescoberta da escrita. A escrita era um importante processo para a difusão de informações, principalmente numa ideia de expansão de território. Quando a gente tem estabilidade econômica, a gente também promove normalmente um desenvolvimento sociocultural por meio de educação. E a escrita facilita esse processo porque os rituais e as formas pelas quais a gente vai aprendendo a passar, elas passam a ser divulgadas mais facilmente em praça pública. Então, os sujeitos eles ficam à discussão e à forma crítica de desenvolvimento desse processo. Isso não significa que a escrita vai se tornar acessível para todos, tá? Que é uma das coisas que a gente tem que entender, já que a maioria da população ela vai ser constituída de analfabetos nesse período. Então, a gente vai ter outras formas também de educação. Um segundo fator é a moeda. A moeda como convenção humana ela começa a ficar cada vez mais forte e nessa época da aristocracia rural a economia grega era pré-monetária, porque a riqueza estava atrelada a terras e a rebanhos, tá? As relações sociais elas eram empregadas de um caráter sobrenatural, então elas eram fortemente marcadas pela posição social, que eram consideradas superiores em razão de uma origem divina ou de ancestrais e assim vai. No entanto, o desenvolvimento do comércio marítimo, ele favorece a expansão do mundo grego e a colonização da Magna Grécia, tudo bem? E a moeda ela vai ser surgida lá por volta do século 7 a.C. e facilitou os negócios e enriqueceu os comerciantes do período, o que acelera a substituição dos valores aristocráticos por princípio de uma nova classe em ascensão. Por último, a lei escrita e a reforma da legislação se torna também extremamente importante para a gente. Que lá a galera de história vai falar para vocês sobre o Solon, Clístenes, Drácon e assim vai. Porque a justiça ela vai depender de uma interpretação da vontade divina ou da arbitrariedade dos reis. Só que aí os legisladores, esses que eu citei aqui atrás, eles sinalizaram uma nova era. Porque com a lei escrita, a norma se torna comum a todos e sujeita à discussão e à modificação. Então as reformas da legislação fundaram a polis sobre uma nova base. Pois quando a gente expressa o ideal igualitário da democracia nascente, a unificação do corpo social, ela enfraquece a hierarquia do poder aristocrático das famílias. E o cidadão, a ideia do cidadão. Vocês já devem ter escutado várias vezes sobre a ideia de cidadania grega. Nem todo habitante grego é cidadão, porque tem um conjunto de fatores, de regrinhas que a gente vai ter ali para ser considerado cidadão. Com o nascimento da polis, na passada lá do século 8 mais ou menos para o século 7 a.C., a gente teve uma mudança fenomenal nas relações políticas. O fato de ter como centro a ágora, que era a praça pública, o espaço que eram feitos os debates, os assuntos de interesse comum e tudo mais, favoreceu o desenvolvimento de um discurso político. E desse jeito a gente teve um novo ideal de justiça, pelo qual todo cidadão tinha direito ao poder. A noção de justiça assumiu um caráter político e não apenas moral, ou seja, ela não vai estar diretamente apenas entrelaçada com o indivíduo, mas ela também vai estar a sua atuação na comunidade como forma predominante. Então assim fica garantida a isonomia, que até hoje a gente tem dentro das nossas formas de relação jurídica, que vão ser a igualdade perante a lei. Lembra quando vocês falam todos nós somos iguais perante a lei e tudo mais? É exatamente esse critério que o cidadão da polis começa a ter, essa isonomia. E é por isso que a gente estuda eles até hoje, tudo bem? A gente traz muitas das formas do nosso desenvolvimento jurídico e de direitos desde os períodos lá de trás. Então, do mesmo modo que a isegoria, que é a igualdade e o direito à palavra na Assembleia. Vocês todos têm a igualdade perante a lei e vocês todos têm as liberdades de garantia dos direitos individuais, como liberdade de expressão, direito de ir e vir e assim vai. Então, quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente começa a entender que a política e a justiça elas se entrelaçaram às formas fundamentais da relação cultural da Grécia.
E não menos importante, a consolidação da democracia, porque os regimes oligárquicos ainda não tinham sido destruídos ou ultrapassados e tudo mais. Mas algumas cidades gregas já estavam consolidando os ideais democráticos. A consolidação da democracia, junto com os formatos do cidadão da polis, junto com a lei escrita e a reforma da legislação, com a moeda e a redescoberta da escrita, foram fatores fundamentais para o desenvolvimento filosófico grego, principalmente porque elas possibilitaram a passada do pensamento mitológico para o racional e as garantias de educações, tanto formais quanto informais, para a consolidação e desenvolvimento de um pensamento novo que estaria vinculado a várias formas de discussão entre justiça, vida, direito, sociedade e assim vai. Foi mais um Sociolofano, espero que vocês tenham gostado. A gente falou um pouquinho sobre a história da filosofia grega no seu início, nos seus períodos principais. E no próximo vídeo a gente fala um pouquinho sobre os pré-socráticos. A gente vai falar sobre os filósofos pré-socráticos e quais foram as importâncias que eles trouxeram pra gente no desenvolvimento, tudo bem? Dessa historinha que a gente está contando. Até a próxima, espero que vocês tenham gostado. Beijos para vocês e é agora. Tchau.